Não, na realidade, eu acho que a laifertização é um termo bonito de falar, mais do que tudo. Mas é a questão de usar o esporte, o jornalismo, para vender um entretenimento, entendeu? Hoje, principalmente Globo, Fox Sports, esses canais que têm os direitos de transmissão dos jogos de futebol, eles não fazem jornalismo nos seus programas esportivos. Eles podem fazer jornalismo esportivo em outro momento, mas nos programas esportivos, o Globo Esporte, a Última Palavra lá do Fox Sports e tudo, eles promovem mais o produto deles, que na realidade é a venda do jogo do Campeonato Brasileiro, a venda da Libertadores, de uma Copa do Mundo. Então, o jornalismo só é usado como vamos dizer, uma moldura para o entretenimento, assim, para o jogo de futebol e tudo mais. Então a gente tem que olhar de forma mais crítica e saber que eles não estão fazendo jornalismo mesmo. A forma jornalística está sendo usada para que esse produto seja vendido, seja assistido, seja consumido e tudo mais. A gente não pode achar que isso é o jornalismo esportivo. A questão tem cada vez menos jornais, né? Cada vez menos portais, essa grande imprensa. Mas quando você entra e vê vamos dizer assim, blogs e tudo mais, eles continuam fazendo jornalismo esportivo, entendeu? Que não tem essa amarra de entretenimento e tudo mais, existe esse espaço. O difícil é que isso não tem dar dinheiro, né? Isso não dá um retorno financeiro. Então acaba que grandes projetos de jornalismo esportivo como Trivela, entre outros assim, acaba se perdendo pela falta de financiamento mesmo. E o que o pessoal consome, né, o público maior consome, é entretenimento, não verdadeiramente jornalismo. Hoje, o jornalismo esportivo, ele é pautado em alguns pontos, assim, né? A gente tem setoristas, né, que são os repórteres, jornalistas que cobrem os times de futebol, principalmente aqui em Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro. E tem os de esporte especializado, né, que todo mundo chama de esporte especializado, que são os demais esportes, ficam um ou dois repórteres. Então, a dificuldade dentro do futebol é a pasteurização mesmo da cobertura. As assessorias de imprensa fecham muito o espectro ali, o número de jogadores que tem que seguir, que você pode conversar, entrevistar. Então você entrevista ali, se antigamente você ia para o vestiário, né, ia para a porta do gramado ali e conseguia conversar com quem você quisesse, com quem quisesse te atender, hoje a assessoria já pauta quem vai te atender. Então é um jogador, são dois jogadores, o técnico fala antes dos jogos apenas e depois dos jogos. Então é bem segmentado, bem fechado o que você vai fazer dentro do clube. E muito do que a gente vê hoje, isso é uma crítica que eu faço ao lugar onde eu estou e aos outros também, é que a gente fica pautado muito fechado aí, muito fechado no ambiente do clube, sabe? E dá pra gente fazer mais coisa fora do ambiente do clube. O que impede? O que impede uma falta de tempo, uma falta de conhecimento também, às vezes, do repórter, uma falta ser muito pautado pelo Google Analytics, pouco pautado pela experiência do editor. O editor está se deixando levar um pouco mais pelo Google Analytics. Então a gente tem algumas coisinhas aí que precisam ainda entrar nos eixos, sabe? Para a questão do jornalismo, não só esportivo, acho que jornalismo em geral mesmo.
Eu acredito que, se a gente parar para analisar, a gente trabalha num país racista, né? Todo mundo sabe que o Brasil tem problema de racismo, acredita nisso, mas de forma geral, tirando do futebol, a gente pouco trabalha com essa questão racial, tem poucos trabalhos falando de combate ao racismo. E no futebol não tem como ser diferente, né? O futebol tá inserido nessa nossa sociedade, então quem comanda os clubes de futebol continua com esse mesmo pensamento, assim. A gente é contra o racismo, mas a gente não quer falar sobre essa questão, porque os dirigentes acreditam que não é um problema do futebol, e não é um problema que o futebol possa resolver. E, na verdade, a questão racial está muito inserida dentro do futebol, e a gente tem um número muito grande de atletas negros dentro do futebol, e se tem um número muito grande de atletas negros, os clubes deveriam pensar nisso, né? Deveriam ser solidários com seus atletas. Mas, na verdade, é o problema do Brasil, né? Da nação, assim. A gente tem 54% da população negra, tem um racismo muito grande, a sociedade não trabalha com isso. E os clubes de futebol fazem o mesmo, assim. Até porque quem comanda os clubes de futebol são os mesmos que comandam o nosso país, assim. Eu acredito que um dos principais jornalistas que a gente tem falando sobre, por exemplo, a falta de treinadores negros hoje é o Brenner, do El País. Ele vira e mexe, ele está sempre com essa pauta. Então a gente percebe que essa pauta nasce e ela é mais latente quando a gente tem um jornalista negro. Então o não ter jornalista negro está influenciando muito, tanto na pauta como também no debate.